Ótimo dia para você hoje. Palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje. Já curte para que eu consiga alcançar outras pessoas e abençoar outras vidas. A palavra hoje é: você já colocou esperança sobre alguma coisa? Você já plantou algo e você não colheu o que você plantou? Você já criou expectativa sobre algo? Você já colocou força, esperança sobre alguma coisa, mas você não tem colhido o que você tem colocado expectativa, força, esperança? Porque o normal, quando você coloca a esperança sobre algo, é que você tenha resultado daquilo que você está colocando a sua força e a sua esperança. A palavra diz assim no livro de João, capítulo 21, que Pedro, ele colocou esperança. Ele acordou, ele colocou esperança, força, expectativa e ele foi pescar. Alguns discípulos foram com ele e ele começa a lançar as redes sobre o mar. Ele começa a colocar esperança, ele começa a colocar força e ele não pesca nada. Após os acontecimentos, após a crucificação de Cristo, Pedro está triste e ele decide: eu vou pescar, eu vou trabalhar. E conforme ele coloca a expectativa, força, ele não colhe nada. Peixes não entram na sua rede. A providência que ele esperava que iria entrar na rede dele não entrou. E a palavra diz assim: e ele trabalhou a noite toda. Só que a providência não chegou sobre as redes dele. Ou seja, ele criou um sentimento de frustração. Você talvez esteja frustrado com alguma coisa que você colocou expectativa. Talvez você está esperando o resultado, seja da sua casa, seja da sua família, seja de alguma coisa que você está tentando tratar, mas não está colhendo o resultado. E muitas vezes na minha e na sua vida é desta forma. Nós colocamos força, esperança, esperamos um resultado, nós colocamos fé. Nós gastamos a nossa energia, a nossa força sobre aquilo e muitas vezes nós não colhemos o resultado que nós esperamos. E aconteceu isso com Pedro. Ele trabalhou a noite toda e ele não pescou nada. A providência não entrou nas suas redes. Só que a palavra diz assim que quando ele está prestes a largar as redes, a desistir, ele ouve uma voz e aquela voz chama ele dizendo: Pedro, lança do lado direito do barco. Jesus se manifesta a eles, só que eles não reconhecem a manifestação de Jesus. É quando Deus quer trabalhar na minha vida, quer tratar a minha vida, só que eu não reconheço a sua presença, eu não consigo reconhecer a forma que Ele quer tratar. A palavra diz que Jesus dá uma direção para Pedro e fala assim: lança do lado direito do barco. Ou seja, Jesus está dando um direcionamento. E aí Pedro olha para aquela voz, para Jesus, e mesmo sem reconhecer que ela é ele vai falar assim: olha, eu já trabalhei a noite toda. É quando eu começo a dar desculpas para não tentar novamente. Que a gente já está tão frustrado, tão deprimido com algumas situações, que a gente começa a colocar impedimentos, barreiras, dizendo: olha, eu já trabalhei demais. Eu já não tenho força para lançar de novo. Eu já não tenho força para tentar de novo. Por quê? Porque eu entendo de pesca. Eu fiz faculdade, eu fiz teologia. Eu fiz tudo isso daqui, só que eu não consigo colher o resultado. E a palavra diz que Jesus disse assim: lança do lado direito. Pedro olhou para Jesus, os discípulos, e por um deslumbre de esperança ele disse assim: olha, debaixo da sua palavra eu vou lançar de novo. Ou seja, agora Pedro não está debaixo da força dele. Pedro agora está debaixo da palavra de Jesus, do tempo de Jesus, do direcionamento que Jesus deu, a importância de eu obedecer à direção que Deus me dá, para ter resultados no meu esforço, no meu trabalho, naquilo que eu estou tratando. Só que a palavra diz que Jesus disse assim: eu quero que você lance do lado direito. Ou seja, o lado que você está tratando, Pedro, não é o lado que eu quero que você trate agora. Eu quero que você trate o lado direito. E a palavra para você no dia de hoje é: talvez você esteja tratando o lado que Deus não quer que você trate agora. Talvez o momento agora não é você tratar a sua vida sentimental. Talvez agora o momento não é você tratar a sua vida financeira.
Mas talvez agora o momento é de você tratar a sua vida espiritual, porque quando Pedro ouve a palavra de Jesus que é lançada, ele lança do lado direito, ou seja, muitas vezes Deus quer que você trate o lado que Ele quer que você trate, não o lado que você quer que você trate. Você já parou para pensar nisso? Nessa reflexão, quero que você reflita no dia de hoje. Será que você está tratando o lado que Deus quer que você trate? Porque talvez o princípio da providência chegar é você tratar a sua vida espiritual, sua vida debaixo de mensagem, sua vida debaixo de palavra, de direcionamento da parte de Deus. Quando Pedro parou de tratar o lado que ele queria tratar, lançar dos outros lados, ele lançou do lado direito. A palavra diz que 153 grandes peixes. A palavra ela especifica a qualidade, o tamanho dos peixes. 153 grandes peixes entraram na rede de Pedro. A quantidade, o volume, Deus sabe exatamente o volume que Ele quer colocar nas suas redes. Deus sabe exatamente o tamanho da providência que você precisa para colocar dentro das suas redes, mas Ele precisa que você comece a tratar hoje o lado espiritual da sua vida, o lado que Ele quer que você trate. Talvez hoje você precisa tratar o lado do direcionamento, o lado da obediência. Obedece. Ah, mas eu estou triste. Obedece. A tristeza, a frustração estão tirando você do foco da voz de Jesus, dizendo: trata esse lado. Para de lançar daquele lado, para de ser teimoso. Para de ser teimoso. Uma palavra para você hoje é: para de ser teimoso. Você está tentando tratar sempre o mesmo lado na sua vida e sempre acontece da mesma forma, você não colhe resultado. Começa a tratar o lado que Deus quer que você trate. O lado mais importante na vida de um cristão é a vida espiritual. Começa a tratar o seu lado espiritual, para que a frustração não te vença, o desespero não assole sua vida. A palavra diz que 153 grandes peixes entraram, ou seja, o Deus sabe exatamente o que vai colocar dentro das suas redes. O tamanho. Peixe nos fala de providência. Seja providência financeira, seja providência familiar, seja providência conjugal, seja providência espiritual. O que importa é que Deus ele é próspero. E o que Ele coloca dentro das suas redes é exatamente o que você precisa para colher o resultado do esforço e da fé que você está colocado sobre isso. A palavra diz assim que quando Jesus colocou 153 grandes peixes, o barco quase virou. Ou seja, foi pesado. O que Deus vai colocar na sua vida vai ser pesado. Ou seja, você precisa ter estrutura para suportar. Porque a palavra continua dizendo: e as redes não se romperam. Ou seja, quando é debaixo de direcionamento, a providência ela não rasga suas redes. Tem muita gente com rede rasgada porque quer colher o que Deus não pediu para colher. Quer ter resultado na onde Deus não pediu para ter resultado. E as redes rasgam e perde a estrutura. E não consegue segurar mais os peixes dentro da rede, porque toda vez os peixes saem. Por quê? Porque não estão ouvindo o direcionamento de Jesus. A palavra diz que a rede não se rompeu, ou seja, Jesus deu estrutura para suportar o peso da providência. O que Jesus tem para você hoje é estrutura para suportar o que Ele vai colocar nas suas redes, nas suas mãos. E detalhe, a palavra diz que Jesus se manifestou, mas eles não reconheceram Jesus. Ou seja, Jesus, quanto tempo você não conhece a presença? Jesus se manifesta na sua vida, só que você está tão preocupado com a sua tristeza que você não percebe o que Jesus está tratando e a presença. Olha, o que Jesus quer para você hoje é: ouve a voz, porque a voz te faz chegar perto da presença dEle. Deus te abençoe neste dia poderosamente.
Uai, seu app de vídeos curtos.